Salve, salve rapaziada, tá começando aqui mais um vídeo no DP Channel e no vídeo de hoje iremos fazer uma análise com o Rodrigo Seixas sobre o que foi o Claudinho nesses dois jogos preparatórios da seleção olímpica e também iremos falar sobre o jogo de hoje entre Bragantino e Fluminense, jogo difícil para o Red Bull Bragantino que saiu em desvantagem, perdeu no Maracanã por 2-0 e eu vou trazer aqui a equipe do Bragantino que deve entrar em campo nessa partida aí contra o Flusão aqui em Bragança Paulista, então fique ligado que tá só começando mais um vídeo aqui no DP Channel. Bom rapaziada, é isso. Sem mais delongas, deixa eu trazer aqui o provável Bragantino para jogar hoje, depois a gente já vem com a análise do que foi o Claudinho nesses jogos da seleção pré-olímpica do técnico André Jardine, o que fez o Claudinho nessas partidas. O Cleiton também atuou em uma delas, na primeira, na derrota para Cabo Verde, mas deixa eu falar aqui sobre o Bragantino e essa partida contra o Fluminense. Lembrando, na quarta-feira passada o time perdeu por 2-0 no Maracanã e agora tem este duelo contra o Fluminense em Bragança Paulista. Para essa partida, o técnico Maurício Barbieri não conta com o Fabrício Bruno, ele que teve um choque na primeira partida lá no Maracanã de cabeça com o Lucas Claro, por conta do protocolo, ele teve uma concussão na cabeça, teve que ir para o hospital. O Fabrício Bruno, eu conversei com ele depois da partida, ele nem se lembrava do que tinha feito aí nos minutos finais da partida, ir até o médico junto ao Dr. Thiago Miyazato, que é o médico do Red Bull Bragantino. E o Fabrício Bruno está fora dessa partida por conta do protocolo FIFA, onde ele tem que ficar cerca de 7 dias sem ter nenhum tipo de contato, né, em esporte de contato realmente, e o Fabrício Bruno está fora. O Edmar também continua fora, ele está com dores na coxa esquerda, está sendo preservado pelo clube, fora os casos do Raul, enfim, o próprio Claudinho e o Cleiton. Eles chegaram antes do previsto, né, a São Paulo, estão já em São Paulo. Talvez, quem sabe, não fiquem no banco de reservas, mas a possibilidade é mínima disso acontecer. Eu não descarto, mas é mínima disso acontecer. Os dois jogadores não devem estar aí à disposição mesmo do técnico Maurício Barbieri. Mas com o que tem à disposição hoje, o técnico Maurício Barbieri, com a volta do Elinho, que não sei se vai começar entre os titulares porque ainda não está 100%, deve ter aí condições para jogar meio tempo ou alguns minutos. O técnico Maurício Barbieri deve escalar no gol o Júlio César, na direita o Aderlan, a zaga com Léo Ortiz e Natan, como foi no último jogo, na esquerda o Luan Cândido. O meio-campo com Jadson Silva, Lucas Evangelista e Pedrinho, no ataque Arthur, Coelho e o Ítalo. Não sei se o Elinho começa jogando essa partida. Se o Elinho começar jogando, existe uma chance grande dele sacar o Pedrinho do time, colocar o Coelho por dentro e o Elinho na outra ponta, na ponta esquerda. Essa é uma possibilidade, mas se eu fosse chutar aqui, chutaria que o Elinho vai ganhar alguns minutos durante a partida ou entrar no segundo tempo. E claro, tudo vai depender de como estiver a partida, né? O resultado da partida e a atuação em si do Red Bull Bragantino. Bom, deixa eu trazer agora o Rodrigo Seixas no RS Análises para falar sobre a atuação do Claudinho, o que demonstrou o camisa 10 também agora da seleção olímpica nesses dois jogos preparatórios do técnico André Jardine. Fala Diego, olá pessoas, aqui mais um vídeo no DP Channel, hoje para falar de um assunto um pouquinho diferente, né? Hoje a gente vai falar de um jogador do Bragantino, só que jogando pela seleção brasileira. Hoje a gente vai falar do Claudinho e um pouquinho sobre o Cleiton também, jogadores do Bragantino que defenderam a seleção olímpica brasileira, que vai jogar a Olimpíada de Tóquio, né? Então fez dois amistosos, um contra Cabo Verde, o Brasil perdeu de 2-1, e o outro contra a seleção da Sérvia, o Brasil ganhou de 3-0. Esses dois jogos o Claudinho foi titular e o Cleiton foi titular no primeiro, no segundo ele não jogou. Primeiro eu acho que o Claudinho chegou no momento perfeito para a seleção, ele nunca tinha sido convocado, foi convocado, ganhou a camisa 10 e foi titular nas duas partidas. Nas duas ele foi substituído, mas jogou a maior parte do tempo nas duas, então acabou sendo uma peça muito importante nos dois jogos. E ele teve vários lances que chamaram a atenção, e por diversos motivos. Pela habilidade dele em alguns dribles, pela finalização dele de fora da área que ele tentou, principalmente quando ele rouba a bola e tenta marcar um gol de muito longe contra o Cabo Verde.
e principalmente pelos passes dele que deixam os jogadores na cara do gol. Ele deixou Pedro, Malcom, Gabriel Martinelli, vários jogadores na cara do gol para finalizar. Ninguém acabou fazendo o gol nas chances dele. Ele também finalizou numa cabeçada no segundo jogo, um cabeceio que ele acertou contra a Sérvia. Então ele foi um jogador muito participativo. Não sai com gol nem com assistência, muito mais acho que por questão de sorte do que por ações. Ele foi muito participativo nos dois jogos. E muito tem a ver por ele ter jogado na mesma posição que ele costuma jogar no Bragantino. Aqui o campinho, um time montado no 4-2-3-1 da seleção brasileira. Teve nos dois jogos, aqui é mais ou menos uma base, tá? Porque eu acho que o time pode mudar para Olimpíadas. Mas no primeiro jogo jogou o Cleiton, aqui na lateral direita jogou o Gabriel Menino, o palmeirense, aqui na dupla de zaga foi o Nino e o Gabriel Magalhães, na esquerda o Arana. Dupla de volantes, o Gerson Bruno Guimarães, o Claudinho aqui no meio, na esquerda, dependendo do jogo, no primeiro jogo foi o Rodrigo, no segundo o Gabriel Martinelli, aqui foi o Malcom no segundo jogo e no primeiro foi o Antony. E no ataque o Pedro jogou os dois jogos. Então era uma seleção brasileira que jogava nesse esquema, na hora de defender fazia 2 linhas de 4, sobrava o Claudinho e o Pedro, como o Bragantino faz também 2 linhas de 4, e na hora de atacar o time se montava mais ou menos desse jeito na frente. O ponta direita ficava mais aberto, o Malcom ou o Antony. O Claudinho ficava aqui mais ou menos nessa região, um pouco antes do centroavante. Esse ponta vinha mais por dentro, porque tinha que abrir o corredor para o Arana. O corredor para o Arana era tão importante que ele até marca gol, né? Se você lembrar do segundo jogo, o primeiro gol é a bola do Malcom no corredor esquerdo aqui, para o Arana chegar na área e finalizar. Então o Arana acaba sendo importante por causa disso, então tinha um pouco de diferença aqui. Tudo bem que o menino, na verdade é o menino que cruza, né? O menino também fazia isso, só que o menino acabava vindo muito mais por dentro do que o Arana acabava cobrindo mais esse lado do campo. Aqui o Gerson ficava mais ou menos circulando nessa ponta, e o Bruno Guimarães mais ou menos aqui, e o Claudinho ficava aqui. O Claudinho tinha uma pequena diferença em relação ao jogo que ele faz pelo Bragantino, que pelo Bragantino ele fica muito mais desse lado do que desse. No Bragantino ele fica mais aqui, para ele poder cortar para dentro e bater com a perna direita, ele é destro. Então quando ele jogava aqui, fica um pouco mais difícil de ele cortar e bater. Ele tinha que mais que abrir e bater de lado. Então isso tem a ver também com a questão do Arana, que eu já expliquei aqui, do Arana poder subir mais, né? Então, como o Arana sobe mais, esse jogador vem mais por dentro. Então para o Claudinho não ficar junto dele aqui, ele vinha mais por esse lado. Já apareceu alguns lances aí para você ver do Claudinho jogando. Agora eu vou separar alguns outros 2 lances mais específicos aí que eu dei uma modificada para você poder analisar um pouco melhor e olhar o posicionamento dele em campo. Primeiro você vê o Claudinho contra Cabo Verde, ele se posiciona entre as linhas, recebe a bola e tenta acionar o Pedro. Não funciona, mas você já vê a movimentação dele ali naquela linha. Agora, no segundo jogo, ele se movimenta mais ou menos na mesma região, só que agora a bola está vindo pelo lado, ele recebe e já de primeiro dá um toque meio de calcanhar, meio de letra, e já deixa o Gabriel Martinelli na frente do gol. Então mostra muito essa função que ele tem de dar o passe final, né? De ficar próximo da linha defensiva final e atrás da linha do meio. E quando ele faz isso, ele tenta deixar alguém na cara do gol ou achar um espaço para ele mesmo atacar a área. Uma das principais características que ele tem como jogador, tanto no Bragantino, agora na seleção olímpica, isso acho que é a coisa fundamental dele e que vai fazer com que o Jardim, o técnico André Jardim, acabe usando ele várias vezes. Eu acho que por conta disso ele deve ir para a Olimpíada de Tóquio. Acho que ele vestiu a camisa 10, foi bem nos 2 jogos, mostrou que a camisa não pesou também, né? Ele mostrou bom futebol, então acho que por isso ele deve ser convocado. Muita gente até esperava que o Claudinho fosse convocado para a seleção principal. Acho até que faria sentido e ele tem futebol para jogar na principal. Mas eu acho que tem alguns motivos que tiram ele dela. Um deles é para ele poder jogar na Olímpica e outro tem a ver com um pouco com o posicionamento do time em campo. Eu vou mostrar mais ou menos como a seleção do Tite joga e como eu acho que o Claudinho jogaria se ele fosse da seleção brasileira principal. Esse aqui é mais ou menos o Brasil em campo que jogou contra o Equador. O time joga no 4-3-3, tem no meio de campo um jogador que fica mais, que é o Casemiro, um que fica um pouco mais também, que seria o segundo volante, que é o Fred, e o outro que é o Paquetá. Daí aqui tem Neymar, Gabigol e Richarlison. Tanto no ataque, quando o time joga assim, o Paquetá vinha para cá, o Richarlison ficava aberto aqui,
o Neymar vinha por aqui e o Alexandre acabava atacando mais o corredor. Fazer essa linha de 5, que você deve lembrar, putz, então o Claudinho jogaria aqui? Sim, jogaria aqui. Eu acho que se o Brasil jogasse com esse esquema, o Claudinho provavelmente jogaria nessa posição aqui, o Brasil jogando 4-3-3. Se você assistiu o jogo Brasil-Equador, você vai perceber que o segundo tempo do Brasil foi melhor e porque teve uma mudança tática. Sai o 4-3-3 e entra o 4-4-2. Quando saiu o Fred, entrou o Gabriel Jesus e ele abriu aqui na direita. Daí aqui a dupla de volantes virou o Paquetá e o Casemiro ficando um pouco mais, o Paquetá mais ou menos nessa região. E aqui do outro lado ficou o Richarlison. Daí você tinha dois atacantes mais pontas, com o Neymar por aqui, por dentro, e o Gabigol aqui. Só que quando você olha esse esquema, o Claudinho se encaixa um pouco menos, porque a posição que o Claudinho mais poderia fazer nesse esquema seria a do Neymar. E com o Neymar jogando, acho que a chance do Claudinho jogar é bem menor, então por isso eu acho que também o Tite não convocou ele, mas eu acho que tem também muito a ver com quanto o André Jardine pode aproveitar o Claudinho nessa jornada olímpica, para o Brasil poder trazer uma taça olímpica, para o Claudinho também poder evoluir um pouco como jogador de seleção olímpica, lembrando que ele nunca tinha sido convocado para nenhuma seleção brasileira, né? Nem sub-17, 18, 21, e agora ele é convocado para a Olímpica, então eu acho que tem a ver um pouco isso também. Agora sobre o Cleiton jogou o primeiro jogo e muita gente, inclusive eu, acha que ele foi mal no primeiro gol. Eu acho que nem é tão culpa dele, acho que tem alguns problemas da defesa, mas ele reage muito devagar, né? Ele reage de uma maneira estranha e o gol acaba saindo, então parece meio esquisita a forma como ele reage, né? O reflexo dele. E ele tem um histórico que todo mundo sabe, principalmente o torcedor do Bragantino, de falhas. Então, eu acho que até por conta disso e dos outros goleiros que a seleção tem, acho que tem boa chance de um goleiro ser convocado para ser esse homem acima da idade, né? São 3 jogadores, eu acho que ele pode ser um deles. Muito importante, fico muito, muito honrado com essa oportunidade. Eu acho que o primeiro jogo fizemos um grande jogo, tivemos grandes oportunidades. Felizmente saímos com resultado negativo, mas agora conseguimos aí a vitória para ir para a Olimpíada, se Deus quiser, confiante. Então é isso, eu acho que o Claudinho deve ser convocado para a Olimpíadas, o que é ruim para o Bragantino pensando em Campeonato Brasileiro, talvez em Sul-Americano, que ele pode não jogar. Por outro lado, é um cara que aparece, que tem o seu futebol sendo mais visto tanto no Brasil quanto no mundo afora, e logo eu acho que ele vai ganhar mais experiência na seleção olímpica e depois eu acho que ele chega na seleção principal pela qualidade que ele tem, pela diferença que ele tem. O Cleiton vai ser convocado para a Olímpica? Acho que é um pouco mais difícil de ele ser convocado, mas acho que ele tem chance também. Não sei se ele vai ser titular aí, acho que é mais difícil ainda. Bom, então é isso, rapaziada. Tá aí o Rodrigo Seixas, valeu pela participação, meu parceiro. E antes de encerrar, deixa eu dar 2 dicas importantes aqui para vocês. Uma é da Farmasousa. Pessoal de Piracaia, a Farmasousa faz delivery, disque entrega, muito importante neste momento para aqueles que podem ficar em casa e estão precisando de qualquer tipo de remédios ou qualquer produto ligado a cosméticos. Então não perde tempo não, dá um toque lá na Farmasousa e peça o produto que você está precisando, beleza? Outra dica legal, que a Dafanda está com várias promoções legais no seu site dafanda.com.br para roupas femininas. Então você que nesse dia dos namorados, rapaziada, tá chegando e você tem que dar aquele mimo, presentear a sua mulher ou a sua namorada. Não perde tempo, acesse lá o site, além dos preços que já são promocionais, você também, se colocar o cupom de desconto Diego, não paga o frete e a Dafanda entrega para toda a região Bragantina em menos de 48 horas. Então não perde tempo e já acessa lá dafanda.com.br. Beleza, rapaziada? É isso, se inscreve no canal, se gostou do vídeo, da análise do Claudinho e também da provável escalação do Bragantino, deixa o seu like, compartilha aí com os amigos e que o Bragantino consiga aí ter uma daquelas noites históricas hoje e que o Claudinho possa ter uma sequência aí também com a seleção pré-olímpica, seja chamado para os Jogos de Tóquio. Acho que ele mostrou aí para que veio, né, nesses 2 jogos, principalmente no primeiro, e que em breve consiga também uma vaga aí na seleção principal, como outros jogadores do Bragantino que também demonstram aí uma capacidade muito grande. Valeu, até o próximo vídeo, mais um DP Channel, ficamos por aqui.